noite a todos, né? É sempre com muita alegria que a gente vem a essa casa de oração e de trabalho para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa doutrina de paz, de luz e de amor que vem trazer o consolo aos nossos corações. E na noite de hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do Cristo Consolador, que está lá no nosso Evangelho, tem o capítulo 6, onde ele traz o jugo leve, o Consolador prometido e o advento do Espírito de verdade nos trazendo instruções. Mas falar do Cristo como Consolador é bem desafiador. Sempre falar do Mestre. Porque nós, por mais que nos esforcemos, nunca conseguimos atingir a plenitude da profundidade da sua mensagem. Do quanto ele veio nos falar as nossas almas. E o quanto ele nos foi exemplo, tanto em palavras quanto em ações. Vivenciarmos nossa vida pelos exemplos do Mestre não é fácil. Entender o quanto ele veio nos consolar também não é uma tarefa fácil. Porque quando nós estamos passando por nossas dificuldades pessoais, por ainda sermos espíritos infantis, e por sermos espíritos infantis, ainda queremos as soluções dos nossos problemas como num estalar de dedos, num passe de mágica. Fica difícil nós termos a compreensão do fator tempo, conforme o Mestre nos pedia, por ver a amplitude da vida espiritual e não apenas da momentânea material. A criança, quando nós perguntamos a ela, você quer comer um chocolate agora ou uma caixa no final do mês? A criança não vai querer esperar o final do mês para ganhar a caixa. Ela quer o chocolate agora. Porque é aquilo que está palpável para ela, é o que ela está vendo. E ela quer no imediato. Assim somos nós, como espíritos, querendo que as nossas dores sejam aplacadas. Aqui e agora. E quando nós somos chamados por essa doutrina a entender as causas das nossas dores, nós começamos a compreender que essas dores passarão à medida em que nós iniciarmos o nosso amadurecimento espiritual e começarmos a fazer novas escolhas. Começarmos a agir de forma diferente. E aí sim, elas começarão a se transformar, porque nós passaremos a recolher os frutos daquilo que nós estamos realizando agora num futuro. Que pode ser próximo, mas esse próximo pode não ser nessa existência, mas em próximas encarnações. E o grande exemplo que ele sempre nos trouxe e nos educou a entender, nos faz pensar. Assim como quando aquele centurião o procurou para que ele pudesse curar ao seu servo, que estava doente. E o centurião olha para o mestre e diz assim: mestre,
eu sei que tu podes curar o meu servo. Porque assim como eu, quando dou uma ordem a um dos meus soldados, eu não preciso olhar para trás para ver se ele está cumprindo, porque sei que ele cumprirá. Também sei eu que basta que tu digas uma só palavra e o meu servo estará curado. E nesse momento, o mestre chama a atenção de todos aqueles que estavam ali para a fé que aquele homem exemplificava na certeza, na convicção daquilo que podia ocorrer com o seu servo. E o mestre diz que não via fé tamanha como a daquele homem. E quando ele sai, não dá muito tempo e um de seus soldados vem para lhe dizer que aquele servo que estava doente já estava curado, já mostrando a força daquele poder. E ele para e olha para trás e sorri para o mestre. Aquele mesmo centurião, quando o mestre está preso no cárcere, vai ter com ele mais uma vez. E vestido com as suas vestes, ele aí então olha para o mestre e diz: Senhor, toma de minha túnica e se veste, que com ela tu poderás sair daqui e ninguém te perturbará. E então Jesus olha para ele e diz: por que me tentais? Tu não sabes que é preciso que se cumpra o que está nas Escrituras? E aí ele olha para aquele homem e diz: apacenta o teu coração, porque em verdade eu te digo que tu ainda irás morrer ardendo em fogo em meu nome. E aquele centurião sai dali já se reconhecendo como cristão, em júbilo. E ele tinha quase que certeza de que aí sim ele iria exemplificar a sua transformação como cristão, morrendo pelo mestre nas fogueiras. Mas naquela encarnação, ele não morreu assim. Ele desencarnou naquela encarnação, assim como a maioria dos cristãos, nas arenas, comido pelos leões. Jesus, quando falava com aquele homem, não estava falando para o corpo, aquela persona, mas para a alma daquele espírito, que Jesus já reconhecia e sabia que na sua outra encarnação ele viria como João Hus. E aí sim, testemunhar, exemplificar e morrer queimado a fogo nas fogueiras. E como exemplificação, ainda mais, desta fé que ele já vinha trazendo como centurião, ele então depois reencarna na França, como Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec, onde ele nos traz a mensagem: fé inabalável é aquela que é capaz de encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Porque ali já existia um cristão que teve o contato com o Cristo Consolador, com aquele que nos mostrava que não adianta querermos
apressar os caminhos, porque a natureza não dá saltos. E para que nós possamos construir as nossas virtudes espirituais, para chegarmos à nossa perfeição, é um caminhar árduo e lento. Porque o espírito, que somos nós, ainda imperfeitos, ainda infantis, não sabemos reconhecer a grandiosidade da mensagem do Mestre Jesus. E aí ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não disse que iria tirar as nossas dores. E ele nos convida: segue-me, toma a tua cruz e me segue. Ele também não disse que ia pegar as nossas cruzes e colocar nas costas dele para carregar. Não. Por quê? Porque a cruz que cada um de nós tem, na simbologia da palavra, são consequências das nossas inconsequências. E boa parte dessas nossas inconsequências não estão tão distantes assim. São escolhas de agora, não é de outra vida. Quando nós fazemos escolhas que sabemos que não são tão moralizadas quanto deveriam. E aí a gente tem inúmeras questões que podem ser levantadas aqui, mas que não são necessárias, porque nós sabemos quem nós somos. E cabe a cada um de nós fazer as nossas reflexões íntimas diante daquilo que nós podemos realizar para transformar a nossa vida. E por que nós não fazemos isso? Por que nós não corremos para fazer a transformação que precisamos? Porque ainda não está doendo o suficiente. Porque no momento que estiver doendo o suficiente, a gente se levanta e faz a mudança. É a história do cachorrinho, que eu acho que a gente já contou aqui. O cachorrinho que sentou em cima da madeira que estava com prego. E o homem, ao passar e ver o cachorrinho reclamando, pergunta ao homem que está do lado: mas o bichinho está chorando tanto, o que é? E aquele homem olha e diz: é que o senhor acredita que ele sentou nessa madeira e nessa madeira tem um prego? E aí o homem olha e diz assim: mas por que você não tira? Ah, você está me perguntando por que eu não tiro? Eu tentei, mas ele não deixa. E aí o homem: como assim? Preste atenção. E quando o homem vai tentar tirar o cachorro da madeira, ele rosna. Aí o homem fica olhando e diz assim: mas como? Se você está querendo ajudá-lo. E aí o homem olha para ele e diz: é porque está doendo o suficiente para ele uivar, mas não o suficiente para ele se levantar e sair. E a maioria das nossas dores são mais ou menos nesse sentido. Dói o suficiente para a gente se queixar, para a gente reclamar ao vizinho, ao parente, ao amigo, para a gente se colocar como vítima, para a gente mostrar o quanto a gente é tão desgraçado no mundo, que tudo acontece com a gente. Mas não está doendo o suficiente para nós modificarmos a nossa conduta. E Jesus, quando nos chama
para que nós possamos fazer essa mudança íntima, nós ficamos como ainda espíritos infantis, fazendo biquinho e manha. E dizendo, mas está doendo, Senhor, mas eu não estou com tanta vontade de mudar assim. E ele diz, vem, que o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Porque as nossas dores, sem Jesus ao nosso lado, sem nós permitirmos a presença do Mestre junto conosco, através de suas mensagens, elas nos parecem ser maiores do que de fato elas são. E aí nós olhamos o copo pela metade e o nosso olhar vai ser sempre assim. O copo está quase acabando. Já já eu estou sem água. E entramos em pânico e em desespero. Mas quando nós temos Jesus ao nosso lado, nós olhamos para o copo na metade e o nosso olhar vai ser, Senhor, muito obrigado. O meu copo está quase cheio e vai dar para que eu possa saciar a minha sede. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás ao meu lado permitindo que eu tenha esse copo quase cheio para saciar a minha sede. O copo é o mesmo, mas a nossa visão será diferente. E o quanto isso nos fortalece quando nós entendemos que, se não der tempo de nós corrigirmos o que for necessário agora, nós ainda temos a eternidade para fazê-lo. Mas ele diz, tem depressa. Tem depressa em mudar. E por que ele nos chama a ter pressa? Porque quanto mais rápido nós entendermos a necessidade da nossa mudança íntima, nós estaremos abertos a permanecer nessa transformação planetária, onde o nosso planeta está passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, do qual permanecerão na Terra os propensos ao bem, aqueles que tiverem a propensão de querer o bem, mas não é para si apenas, nem para os seus, mas para todos. E a gente começa a ver isso, mas infelizmente a nossa mídia, muito negativa, e que ainda vê, e por nós alimentarmos isso nela, que nos apraz ver o mal, ver as coisas negativas, ela nos alimenta com essas informações, como se só existisse as coisas negativas. Mas ela não alimenta as coisas positivas que ocorrem. E cabe a cada um de nós sermos os protagonistas da divulgação do bem. Porque o mal já se divulga por si só. E nós que queremos que o bem prevaleça, precisamos começar a divulgar ele cada vez mais. Não ter vergonha de falar do Mestre, para não sermos chamados de careta. E lá vem aquele ali com um papo de Jesus, que nada. Porque muitas vezes nós nos esquivamos de falar das mensagens de Jesus, porque
o rótulo espírita ainda tem muito preconceito. E o que é que tem? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Não precisa, se você tem tanta vergonha assim, você dizer que é espírita, basta falar de Jesus. Mas ter coragem de levar o consolo dele àqueles que nos buscam, muitas vezes, nos comentários das dores que sentem e a gente não quer falar para consolar. Mas cada um de nós é um divulgador dessa doutrina, desse Mestre Jesus. E todos nós podemos abrandar as dores no coração de qualquer um que chegar ao nosso lado. Porque à medida em que nós auxiliamos, também estaremos sendo auxiliados. Porque é uma via de mão dupla. Todo o bem que se faz será o nosso advogado, aonde quer que nós formos. Onde quer que nós formos. E muitas vezes você dá uma palavra de consolo a um coração aflito, inesperadamente. E muito tempo depois, quando você se reencontra com aquela pessoa, ela olha para você e diz: olha, aquilo que você me disse naquele dia modificou a minha vida. Se você não tivesse dito aquilo naquela hora, eu acho que eu tinha feito uma bobagem naquele dia. Se vocês nunca se depararam com alguém falando isso, tem depressa em fazer. Porque é muito bom a gente saber que, por mais pequenininho que nós sejamos, nós possamos fazer a diferença na vida do outro, levando apenas o Consolador prometido. Porque quando o decálogo foi apresentado ao mestre, ele disse: eu só vejo 2. Porque quando ele esteve conosco, ele já afirmou que ele não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E no decálogo ele disse: eu só vejo 2. Amarás o teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí estão encerradas todas as leis e os profetas. E se nós formos analisar o decálogo, as 3 primeiras leis são falando do amor a Deus. E as demais são falando do amor ao próximo e a nós mesmos. Porque quando ele diz, não matarás, é só porque você está amando o outro que você não vai matar? Ou porque você tem amor a você mesmo e não quer ir para a cadeia? Não desejar a mulher do próximo é porque você está amando o próximo ou porque você está amando a você mesmo, se respeitando enquanto ser? E aí a gente começa a olhar cada um deles e perceber o quanto se resume na questão do amor. Porque foi só isso que Jesus veio nos exemplificar e nos fazer compreender dentro de tudo aquilo que ele falou. Tudo que o Mestre nos trouxe só nos dá o norte do caminho a seguir para vivermos este amor, o amor crístico, o amor que não tinha vergonha de ter ao seu lado prostitutas, cobradores de impostos, ladrões, doentes, maltrapilhos. Ele não estava preocupado com as aparências exteriores
nem com aquilo que aquelas pessoas faziam antes de o conhecer. Porque quando o Mestre olhava no fundo da alma de cada um de nós e penetrava em nosso olhar, ele olhava o nosso espírito. E ele entendia as nossas necessidades mais íntimas. Aquilo que angustiava a alma. Por isso, Maria de Magdala, aquela mulher equivocada, meretriz, desejada por todos os homens à época, ao conhecer o Mestre, ofereceu-se de presente a ele. E o Mestre olhou para ela com todo o seu afeto e todo o seu carinho e disse que não era isso que ele queria. Agora não, Madalena. Um dia eu te solicitarei para seguir-me, mas não agora. Não é chegado ainda a tua hora. E a transformação íntima daquele espírito foi tamanho, porque ela era acometida de uma depressão profunda. E tinha momentos de entrar em colapso espiritual mesmo. Perturbações homéricas que ela sofria. E ao encontrar-se com Jesus, ela mudou, transformou-se, a tal ponto de chegar lá no meretrício, pegar todas as joias e roupas que tinha e jogar pela janela e dar. E dali mesmo sair e, a partir de então, seguir os passos do Mestre. Quantos de nós teria coragem de largar tudo assim como ele fez com Pedro, com Levi, que ao passar estava cobrando impostos, e ele apenas olha e diz: vem, homem, me segue. E ele não olha para trás. Se levanta dali e vai para seguir o Mestre. Um chamamento que não tem preço. E uma escolha que modificou totalmente a vida daqueles que seguiram ele. E quando ele olha para Pedro nos olhos e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro: amo, Senhor. E ele mais uma vez olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro, já angustiado, porque ele olhava no fundo dos olhos de Pedro ao questionar. E ele: ama o Senhor. E ele para mais uma vez e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro, em lágrimas, olha para o Mestre e diz: amo o Senhor, tu não sabes o quanto eu te amo. E ele olha para Pedro e diz: então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E quando ele olha para Pedro e diz, quando Pedro o diz que está ao seu lado, independente do que ocorra,
Jesus olha para Pedro e diz: ainda hoje me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro: jamais, Senhor. Será que Jesus não sabia a fraqueza que ia na alma daquele homem? Ele: jamais, Senhor, te negarei em minha vida, jamais. Mas Pedro só cai em si depois da 3ª vez que ele nega o mestre. Aí é quando o galo canta e Pedro então se recorda da conversa com Jesus e cai em lágrimas. E aí muitas vezes eu ficava me questionando, mas como pode? Como é que Pedro pôde negar o mestre daquele jeito 3 vezes? Depois de tudo que ele vivenciou com aquele homem, naqueles, no mínimo, 3 longos anos. Mas aí quando a gente vai analisar a história e a gente remonta que todos aqueles que estavam ao lado do mestre, se fossem reconhecidos de imediato, seriam assassinados junto com ele? Como é que ficaria a igreja que Pedro precisava edificar? Como é que os evangelhos seriam levados ao conhecimento de nós se aqueles apóstolos tivessem sido assassinados junto com o mestre? Então a negativa de Pedro, o fugir dos apóstolos, tem um propósito pedagógico, tem um propósito maior. E apenas João é visto ao lado de Maria na crucificação. Aquele apóstolo mais jovem, aquele que tinha tanto amor pelo mestre, que esteve ao lado da sua mãe até os últimos momentos. Quem somos nós junto a esse mestre? Será que nós permitirmos que ele esteja em nossos corações, guiando os nossos passos? Ou ainda permanecemos negando a sua presença, apesar de estarmos frequentando uma casa, estudando a doutrina? Porque quanto mais nós estudamos essa doutrina, mais entendemos que ainda não sabemos de nada. E que não é o conhecer de cor e salteado, pontos e vírgulas que está nos livros, na Bíblia, que vai transformar a nossa alma. Não. É preciso que nós permitamos que ela entre em nossa consciência, modifique os nossos sentimentos e saia de nós através de ações no bem, para exemplificarmos pelas nossas ações aquilo que nós aprendemos. E só quando nós conseguirmos fazer essa transformação em nós, é que seremos reconhecidos, porque Ele mesmo nos asseverou que os seus discípulos seriam conhecidos por muito se amarem. E nós precisamos aprender a viver esse amor que Ele nos pediu. Nós precisamos
começar a fortalecer dentro de cada um de nós essas mensagens. Porque é através dessa fortaleza que, quando nós chegarmos nas dificuldades que são necessárias nós passarmos em nossa existência, nós termos a confiança, a fé inabalável de que aquilo está vindo para nos auxiliar na nossa evolução íntima. E aí nós teremos a força de passar por qualquer dificuldade. E não perderemos o nosso equilíbrio. Porque o que mais nós vimos hoje são pessoas correndo para a porta falsa do suicídio ou recaindo em depressões profundas por não alimentar em si essa confiança. E muitas vezes nós precisamos reconhecer que estamos precisando de ajuda para passar por nossas dificuldades. Porque muitos de nós que nunca tiveram um parente ou nunca passaram pela dificuldade de sofrer por uma depressão, não sabe quanta dor a alma sente ao passar por isso. E não é chilique, nem é bobagem. É sério. É algo que faz com que aquele ser se sinta tão dolorido que ele não tem forças para sair de onde ele está. E ele vai precisar de ajuda, de um psicólogo, de um psiquiatra, muitas vezes, porque a medicação para auxiliar no processo, só quem pode prescrever é um psiquiatra, o psicólogo não pode. E não é porque ele está doido, é por necessidade mesmo. Para que evite dele não correr para uma decisão equivocada. Mas que quando nós estamos com o Mestre ao nosso lado, permitindo que ele adentre em nossos corações, até o processo depressivo se tornará mais fácil de ser vencido. Porque nós estaremos vindo à casa espírita, recorrendo ao auxílio também dos passes magnéticos, da água purificada, da evangelização, que é o melhor e maior tratamento que nós possamos dar às nossas almas. Ouvir o que o Mestre veio nos ensinar. E aí, depois que ele vem e traz para nós essa mensagem de amor tamanha, onde ele nos chama a amar os nossos inimigos. Porque ele diz, no Sermão da Montanha, além de nos trazer aquele manancial belíssimo das bem-aventuranças, que é um alento aos nossos corações, é um código de conduta ético e moral, onde ele vem nos chamar a trabalhar as nossas imperfeições. Ele diz que nós havíamos aprendido até então a amar o próximo como a si mesmo, mas que ele vinha nos convidar a não só amar o próximo, porque naquela época já se imaginava que o próximo era apenas aqueles mais próximos, os familiares, os amigos. E aí ele vem dizer, ama o teu inimigo, aquele que te ofende, aquele que te agride, aquele que te machuca, aquele que te maltrata. É fácil? Não. Não é. Se já é difícil nós amarmos os nossos parentes,
Imagine aqueles que nos fazem mal, o quanto nos é difícil aprendermos a amá-los. E Ele nos faz esse convite, porque Ele nos ensina que amar o inimigo, antes de tudo, é amar a nós mesmos. Porque quando nós aprendemos que aquele que nos magoa merece de nós muito mais a compaixão do que a mágoa, aí a gente entende porque Ele nos chama a amar os inimigos. Porque é um irmão nosso, que se nós não nos restabelecermos com Ele agora, o faremos, quer queiramos ou não, mas na frente. Por isso que Ele diz, pode ser agora ou daqui a milênios. Você escolhe. Mas você vai ter que se ajustar com esse irmão. Por quê? Porque é um ajuste de uma lei divina chamada lei de amor. E só quando nós entendemos essa amplitude desse amor é que nós vamos saber que a gente só perdeu tempo. E Jesus, sendo nosso governador planetário, nosso irmão maior, Ele foi criado por Deus igual exatamente a cada um de nós. Simples e ignorante, fadado à perfeição. Mas, desde a nossa criação, o contexto bíblico diz assim, que Ele, antes de nós sermos, Ele já era. Tem lá no contexto bíblico. O que é que significa isso? É de antes que Deus criasse a nós como espírito. Jesus já era um espírito. Então Ele já vinha galgando a sua evolução. Então Ele só foi criado antes. E, desde a sua criação, Ele foi um espírito que caminhou o mais reto possível. Por isso, recebeu de Deus a terra como um orbe, ainda uma bola incandescente, para que Ele pudesse administrar e governar. Cada um de nós será um Cristo planetário um dia. Daqui a quanto tempo? Não sei. Vai depender das suas escolhas. Quanto tempo você quer? Agora ou daqui a milênios? Não sei. E aí a gente começa a olhar aí, quanto tempo eu estou perdendo com infantilidades espirituais, com bobagens, com brigas que não trarão frutos positivos para ninguém. Brigando por coisas que não irão conosco para canto nenhum. Porque aquilo que daqui é, aqui ficará. Não levaremos nada a não ser tudo aquilo que nós realizarmos, de bem ou de não tão bom assim. Tudo que nós fizermos. E aí nós mesmos é que ao chegar na espiritualidade, vamos olhar. Porque lá no Livro dos Espíritos diz assim, na questão 621 a 625, onde está escrita a lei de Deus? Que os Espíritos nos respondem, na consciência do ser humano. Se ela está na nossa consciência, não é nenhum juiz, não é São Pedro, não tem ninguém, quando a gente chegar na espiritualidade, com um livro aberto, dizendo assim, olha, você fez isso, você vai para a direita, você fez aquilo, você vai para a esquerda, olha, você fez isso, você vai para ali, você... Não tem nada disso.
quando nós chegarmos na espiritualidade, nos depararemos única e exclusivamente com a nossa própria consciência, que irá nos cobrar o refazimento das nossas ações que não foram tão positivas assim. Aí a gente vai querer reajustar com aquele irmão que a gente não quis perdoar. E aí ele vai dizer assim: como é que tu queres fazer esse ajuste, meu filho? Aí ele vai dizer: Senhor, me deixe ir como irmão para que a gente aprenda a viver numa mesma família e nos respeitar. Aí é aquele irmão que você tem, que é difícil de convivência, e que vez por outra vocês estão com pega daqui, solta dali, aquela confusão danada, e vem mãe para ajudar, separa, briga, confusão, menino. Aí muitas vezes algumas mães têm uma coisa bem pedagógica, botam os dois meninos agarrados o dia todinho, que é para aprender a se tolerar. Estava brigando, batendo no seu irmão, pronto. Agora você vai ficar agarrado, de braço dado com ele o dia todinho. Aí começa a diminuir o brigar, porque não está afim de ficar agarrado o tempo todinho. Aí a briga diminui. Começa a se tolerar. Coisas que nós vamos aprendendo. Não ajusta como irmão, aí chega lá, Senhor, olha, ainda não consegui aprender a amar. Olha, não deu, olha, porque aquele meu irmão foi muito difícil. Então, vamos tentar de novo? Vamos. Aí vem um como pai, o outro como filho. Aí reajuste de novo. Até entender. Até aprender este amor. E é com esses reajustes que ele vai nos consolando, nos mostrando que devagarinho a gente vai burilando a pedra bruta que ainda estava lá no início do riacho, mas que quando vai descendo, ela vai batendo uma na outra, vai se atritando, quebra um pouquinho a aresta daqui, quebra um pouquinho a aresta de lá. E lá, quando as águas já estão um pouquinho mais calmas, aí é aquele seixozinho que a gente vê, branquinho, aboloadozinho, não tem mais nenhuma ponta para nos ferir as mãos, e que muitas vezes a gente pega e leva para casa de lembrança de tão macio e aveludado que ele é. Mas não sabe o quanto ele machucou-se e machucou os outros durante toda a descida do riacho. Somos nós, que vamos nos atritando uns com os outros no transcorrer das nossas reencarnações. E aí, à medida que a gente vai cansando de bater uns com os outros, de quebrar as asas uns dos outros, de matarmos uns aos outros, aí vamos começando a entender que não é o matar que vai resolver, porque ninguém mata, apenas desencarna e reencarna mais uma vez para o reajuste. Então a gente vai entendendo que aquilo ali não solucionou o problema, mas pelo contrário, nos ajustou, agarrou mais ainda o outro, até aprendermos a amar. Aí quando a gente entende, a gente tem pressa em ajustar. E aí muitas vezes a gente se pergunta, né? Mas até quando? E não foi feita a pergunta no Evangelho? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão, ou meu irmão me perdoar? 7 vezes? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes a cada ofensa. Homem, é melhor esquecer.
Porque não é assim, porque ele fez agora, aí você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes, daqui a meia hora, se ele fizer de novo, é mais 70 vezes 7 vezes. Se ele fizer amanhã, é de novo. Cai no esquecimento. Esqueça, não adianta nem contar, porque nem dá tempo. É melhor largar de mão. Porque aquele que se equivoca conosco, ele terá o seu reajuste de acordo com a sua consciência, não com o que a gente acha que ele precisa fazer. Não é a nossa medida que resolve. Por isso que Jesus, ele olhava para nós com um olhar complacente e entendia as nossas angústias, porque ele compreendia o quanto a gente ainda era infantil. O quanto a gente ainda queria as soluções imediatas. A ponto de uma certa feita o mestre está. E aí quem nos conta é Humberto de Campos. Quando ele diz que um certo dia o mestre estava sentado próximo ao lago atrás da casa de Pedro. Havia feito vários atendimentos durante o dia. E ali ele sentava se recostando para acalmar-se. E Pedro vem feliz com tantas coisas que Jesus havia feito naquele dia. E quando Pedro se aproxima, Pedro percebe que o mestre estava chorando. Então Pedro olha para Jesus e se surpreende. Mestre, tu choras? Por que, mestre, tu choras? E aí Jesus olha para Pedro e diz que ele estava chorando porque as pessoas ainda não haviam compreendido o que ele havia vindo fazer no mundo. E Pedro olha para Jesus e diz assim: mas Senhor, tu curasses aqueles homens todos hoje? E aí o mestre olha para ele e diz: Pedro, eu não vim curar corpos, eu vim curar almas. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, sabe aquele nosso irmão leproso que veio em busca da cura e a fé dele permitiu que ele saísse curado? Aí Pedro disse: sei, Senhor. Pois é, Pedro. Pois agora mesmo ele já se encontra se perdendo novamente no caminho. Porque Pedro, ele curou o corpo, mas ele não entendeu que precisava mudar a alma e fazer novas escolhas, Pedro. E agora mesmo ele se encontra na taberna, rejubilando-se da cura junto aos seus amigos, se entorpecendo com os vinhos e com as prostitutas, e recaindo mais uma vez nos mesmos equívocos de antes. Não foi para isso que eu o curei. Que eu não, né? Que ele curou-se. Foi para que ele pudesse modificar, porque Jesus nunca se atribuiu a cura de quem quer que fosse. E aí quando a gente para e analisa, quantas vezes Jesus, quando era procurado por quem quer que fosse, para que ele pudesse curar, ele fazia uma pergunta que parece até ser descabida. Mas, analisando profundamente a pergunta de Jesus, tem um sentido. Porque as pessoas procuravam ele para a cura
e ele olhava no fundo do olho e dizia assim: que queres que eu faça? E a pessoa dizia: Senhor, eu quero que tu me cures. Mas tu crês que eu possa? Creio, Senhor. Então fica. Vai, que a tua fé te curou. Mas ele perguntava se a pessoa de fato queria aquilo. Parece até ser absurdo, porque se a gente vai atrás, se vai procurar, é porque você quer. É? Será que é tão lógico assim? Será que é tão lógico assim? Quantas vezes nós dizemos que queremos a mudança de nossas vidas, mas não mexemos uma palha para modificar? Não saímos da nossa zona de conforto. Não nos permitimos sair do local onde nos encontramos. Por isso Jesus perguntava: tu de fato queres? Porque uma coisa é dizer que quer, outra coisa é de fato desejar. Querer de corpo e alma. Porque dizer só, eu quero, na balbúrdia, na hora, é fácil. Mas empreender-se no esforço íntimo dessa mudança é para muito poucos. É muito difícil persistirmos nessa mudança. Por isso que Joana de Ângeles, ela, quando nos convida a essa mudança íntima, ela diz que primeiro é necessário reconhecermos o que precisamos mudar. Depois de reconhecer, nós começarmos a fazer a mudança, persistir, insistir para podermos modificar. Conservarmos-nos sempre em vigilância e oração. Não é por acaso que nós temos um capítulo no Evangelho nos pedindo para ler, onde ele diz: pedi e obtereis. Batei e a porta se abrirá. E um outro capítulo que nos chama a orar e vigiar ininterruptamente. Porque somos ainda tão frágeis espiritualmente que, se não permanecermos em vigilância e oração, nós recaímos. Nós recaímos em nossos equívocos. Porque desde a nossa criação, nós estamos mais próximos do primitivismo do que da angelitude. É natural. Nos é mais fácil cair do que erguer e levantar. Por isso que o poeta dizia naquela sua belíssima música: reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nós precisamos fazer disso um lema em nossas vidas. Porque recair, natural. Mas não podemos ficar no chão. Nos dar o direito de ficar no chão. Temos que reconhecer a queda, compreender a fragilidade, esforçar-se e fazer a mudança e seguir em frente. Não ficar se arrastejando no vitimismo e na culpa, que não nos levará a nada. Não modificará as nossas vidas. E esse mestre nos chama a fazermos esse trabalho íntimo.
Por isso que com Ele, por Ele, com suas mensagens, é que nós conseguiremos ter a força necessária em nossas almas para que nós possamos não desanimar jamais, reconhecer e seguir em frente. Que a paz do Mestre Jesus fique com todos nós, hoje, agora e sempre.